E se a gente está falando de 12 livros que constroem um arcabouço de conhecimento para a gente interpretar o mundo, a realidade e conhecer todos os elos culturais dos quais a gente faz parte, não tem como, não tem saída, não tem negociação que eu possa fazer que nós pudéssemos não começar pela Grécia. Não tem o que fazer. Porque lá é onde a humanidade desenvolveu a preocupação de por que pensa o que pensa. E para um minutinho nessa pergunta, por que nós pensamos o que pensamos? O que é a vida boa? O que é a amizade? O que é a civilização? O que é a política? O que é a cidade? Essas perguntas elementares foram desenvolvidas de forma muito sofisticada na Grécia, a ponto de vários filósofos e pensadores importantes dizerem que a cultura ocidental são notas de rodapé do pensamento grego. Essa é uma frase muito ousada e muito audaciosa. E aí a gente tentou pensar, tá bom, mas a Grécia é uma cultura dilatada, extensa, e dentro da identidade do Brasil Paralelo e com a proposta que a gente entende aqui, a gente resolveu fazer uma seleção de textos sobre o essencial da Grécia. E o essencial do ponto de vista que nós estamos falando aqui, de constituição de civilizações. Escolhemos textos de Platão e Aristóteles, dois dos maiores pensadores da história da humanidade que discordaram em muita coisa. Então, se Platão pensava nas ideias perfeitas, no mundo das formas e qual era o ideal máximo de cada coisa, Aristóteles talvez fosse o pai da ciência e pensava em como estabelecer a causa e o efeito de cada coisa. Essas duas concepções de mundo, elas pautaram, se você pensar bem, muito da nossa história. O que é o ideal, o que é a perfeição e qual é a ciência das coisas, qual é o jeito de fazer as coisas que nós queremos fazer. Aristóteles pensou isso desde o poder do hábito até o significado da vida e do universo. E Platão estabeleceu uma ideia que eu tenho a impressão que não é muito incomum para você. Nós somos duas coisas, nós não somos uma só. Nós somos alma e somos corpo. Esse dualismo platônico permite um campo de pensamento muito sofisticado e essa obsessão científica de Aristóteles permitiu um desenvolvimento da nossa história muito sofisticado. E eu tenho a impressão que nos textos que a gente selecionou a gente consegue explicar um pouco do porquê e dar a introdução do sentimento desse momento para você. Quando a gente seleciona a Apologia de Sócrates e Críton, nessa seleção de textos, é porque, basicamente, precisamos entender o que criou Platão e Aristóteles, o que criou essa sede de conhecimento. E o que criou essa sede de conhecimento é o mito de Sócrates, o homem que morre pela verdade, o homem que somente fazendo perguntas desestabilizou as crenças das pessoas que, na época, eram tidas como as mais sábias. O homem que deu um exemplo para todos aqueles que o observavam, que suou de tal impressão de grandeza moral que ele virou o pai da filosofia. Então a Apologia de Sócrates e Críton fundamentam essa história que, se você não conhecê-la, fica muito difícil compor. E depois o livro 9 da República e a Política, que é basicamente a gramática da política, você precisa conhecê-la, e o livro 9 da República, a compreensão do que constitui uma sociedade de forma extremamente polêmica, até eu diria, dentro desse livro de Platão. Mas você vai poder ver, através desse arco de seleção do Essencial da Grécia, somado ao prefácio introdutório com professor exclusivo, com uma tradução dedicada que a gente está fazendo, acompanhada por especialistas, essa introdução, essa compreensão junto da nossa aula, óbvio, porque o nosso compromisso é a cada mês não só entregar para você uma obra que você realmente ache muito bonita e tenha prazer de colocar na estante, que seja muito importante e constitua parte da sua formação, mas também assumirmos uma parte do compromisso de você ser capaz de entender, deglutir e absorver essas ideias na sua vida. Então, começar com a Grécia me parece começar com os alicerces da casa, e talvez os próximos 11 livros não fizessem nenhum sentido se não tivessem esse ponto de partida. Se você ainda não faz parte do Clube do Livro da Brasil Paralelo, eu quero que você se lembre que nós construímos esse Clube do Livro não só para ter esse aspecto de formação, mas para ser um bom negócio para você. Então, basicamente, alguns desses livros que nós estamos mencionando aqui já estão fora de circulação. Outros deles custam sozinhos mais do que a assinatura anual dos 12 livros inteira. Outros não têm tradução para o Brasil, não têm tradução direto do idioma original, não estão bem revisados. E além disso, nós adicionamos aulas facilitando, nós adicionamos audiobook, nós adicionamos prefácios com professores exclusivos e fizemos uma edição que é muito bonita e dá muito orgulho de ter na sua estante. Eu acho que juntar todos esses aspectos num produto torna ele bastante benéfico para o cliente. E foi essa a nossa missão quando a gente concebeu esse produto. E a única notícia triste dele, que, enfim, machuca um pouco, é:
nós só poderemos vender ele por tempo limitado. Por que, Lucas, por tempo limitado? Para fazer um gatilho de escassez aqui, todo mundo correr para comprar? Não, isso é o jeito que a gente usa de marketing para tentar vender mais. A gente só vai fazer isso por tempo limitado porque a gente precisa reunir todos os assinantes que compraram esse livro e projetar a impressão desses livros na gráfica. A Brasil Paralelo não é uma gráfica, não é uma editora. Então a gente não fica trabalhando com edição de livro todos os dias e impressão todos os meses. O nosso objetivo é fazer essa venda e projetar, encomendar esses livros na forma correta. Então a gente vai fechar essas vendas e nunca mais voltaremos a vender esses livros. Essa é uma oportunidade de você participar de algo que é realmente exclusivo, realmente um bom negócio financeiro e, acima de tudo isso, no meu entender, um dos melhores negócios que eu conheço do ponto de vista do conhecimento.